Sois minha dama! Ele continua me atormentar. Eu não sou uma dama! Não posso ser uma dama! Uma dama adormece nos leitos de rosas. Eu deito com os olhos em qualquer lugar. Ela também sonha com príncipe louros. Eu monto, mas não sei sonhar. Em primeiro lugar, a música sempre fez parte da vida da minha mãe. Minha mãe, desde menina, estudou piano, se preparou para ser concertista, que é o que ela queria, estudou violão, dava aula particular de violão na adolescência e estudou violino num tempo também. Então, com o conhecimento de música, a mamãe, desde menina, começou a compor, né? Então, eu achei, inclusive, agora uma pasta enorme chamada Maravilhas da Bibi, que deve ter sido minha avó que colocou esse título, né? E ali tem concertos escritos pela minha mãe, várias músicas também maravilhosas, assim, jazz, blues, vários estilos diferentes de música. E, fora disso, ela estudou dança, né, muito tempo no Teatro Municipal, se preparou desde cedo. E o que encantou a minha mãe para os musicais, além de estudar música, estudar dança, foi o fato dos filmes. Os filmes que entraram da Metro, né, com as grandes produções, Fred Astaire, Ginger Rogers e outros, né? E minha mãe se encantou, minha mãe ficava louca assistindo esses musicais, imagina. E daí começou toda essa criatividade de compor, né? E que ela já sabia música suficiente, escrevia, né? Música. E também é, a dança, ela nunca parou, ela continuou sempre dançando, fez inclusive sapateado também, tap dance, fez flamenco, já era de família, que ela cresceu com a família ensinando flamenco para ela, né? E isso fez com que ela começasse a desenhar. E ela começou a desenhar cenários, e cenários com grandes produções do que ela imaginava, né? No caso, criações dela, baseado nos filmes que ela assistia. Então, eu acho que tudo isso a atraía muito. Mas ela não tinha nenhum caminho que ela pudesse seguir até então de musicais, porque não existiam os musicais aqui. Existia a ópera, existia o balé, existia a opereta. Ópera ela ouviu demais quando menina, por conta do meu avô, que ouvia muito, né? Tanto que ela criou um número no teatro de revista, que são as músicas de ópera com letras de cantores nossos, né? Então, Nel Rosa, Pixinguinha e outros. Entende? Então, isso já a fascinava, porque ela não entendia o que estava sendo dito ali na ópera, né? Então, eu acho que ela teve toda uma preparação, vamos dizer, desde pequena, para que ela pudesse fazer um musical, né? E a outra preparação foi o teatro de revista. O teatro de revista que veio antes, né? Carlos Machado, e Portugal também, quando ela foi, trabalhou muito em teatro de revista em Portugal. E, queira ou não, isso tudo deu um know-how para ela, porque ela pôde dançar, cantar, interpretar, tudo. Né? O teatro de revista, antigamente, era um espetáculo, né? Tanto aqui como as grandes produções portuguesas. Então, quando ela voltou para o Brasil e tal, e apareceu a oportunidade de fazer um teste para My Fair Lady, ela fez, passou, e a partir daí, para ela foi um presente enorme, My Fair Lady, com certeza, né? Abriram-se as portas para os musicais. Para todos nós aqui, na verdade, né? Então, ela já tinha essa atração pelo que ela assistia no cinema. E ela realizou fazendo no palco. O Paulo trabalhou com a mamãe, né, na My Fair Lady, e depois em Nome da La Mancha. A mamãe tinha uma lembrança do Paulo muito boa. Ela adorava o Paulo. O Paulo era um gentleman, né? Era uma pessoa do bem mesmo, né? Maravilhoso. Minha mãe gostava muito do Paulo. Eles não tinham grande intimidade assim depois dos musicais, né? De se ver assim constantemente, mas sempre que podiam se falavam e tinham um respeito muito grande um pelo outro. O Paulo, considerado na época o maior ator do país. Fazer um musical? Como assim? Se o Paulo não canta
entende? Não, não canta, mas a mamãe falou, não canta, mas ele vai falar cantando, que vai ficar ótimo. E assim foi feito, tanto num como no outro espetáculo. E a forma que o Paulo falava desculpe, no Homem de la Mancha, era maravilhoso, né? É maravilhoso, Sonho Impossível, falado por ele, falado, cantado por ele, era maravilhoso. Paulo tinha uma força muito grande, né? Muito grande, grande ator mesmo. Mamãe tinha um grande carinho por ele. E amanhã, se esse chão que eu deixei for meu leito de perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E talvez, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ter uma flor brotar do impossível chão. Bom, as lembranças são as melhores possíveis de quando ela fez O Homem de La Mancha, porque primeiro ela trabalhou com muita gente que ela gostava, muita gente, né? O Roberto Azevedo, que era um grande amigo da minha mãe, que não está mais aqui, que fez parte do elenco, né? Paulo, Otelo, o grande Otelo foi um grande amigo da minha mãe. Nossa, eles tinham um carinho muito grande um pelo outro, porque inclusive eles trabalharam juntos em teatro de revista, né? Então, quer dizer, para ela foi um prazer fazer o Homem de La Mancha. Eu não vi em nenhum momento a minha mãe reclamar de alguma coisa assim, né? Ela só reclamou de uma coisa, que é engraçada, né? Tinha a cena da curra na taberna e como tinha, enfim, coreografia, né? Jogavam, os homens pegavam, rolavam, jogavam minha mãe para o alto, no chão, rolavam. Ela vivia cheia de hematomas por causa dessa cena, né? E a outra lembrança engraçada também, né, é a dos músicos. Porque os músicos eram poucos músicos, é, ficavam ali, não, ali, acho que tinha um fosso, tinha um fosso, e, enfim, tinha um momento do espetáculo que ficava muito tempo sem música. Então, eles levantavam, saíam, né, dali e iam lá para o bar da esquina tomar café ou, sei lá, um refrigerante, uma cervejinha, não sei. E aí eu sei que esse dia, teve um dia, aliás, que a minha mãe acabou a cena toda, ia cantar, dançar, e cadê os músicos? Cadê os músicos? Onde eles estão? E aí esperou um pouquinho, inventou um texto ou falou alguma coisa e os músicos não voltavam. Então ela saiu, desceu as escadas pelo meio da plateia, vestida de Aldonza, desceu a manchete, foi para o bar da esquina e os músicos olharam para ela e disseram: Ué, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim: O que vocês estão fazendo aqui? Tá na hora de tocar as músicas. Então, aí voltou todo mundo, todos os músicos de cabeça baixa, voltaram todos ali pela plateia, entende? Subiram, foram para o fosso e a peça continuou. Agora, fora as outras lembranças eu posso dizer as melhores possíveis. Foi um espetáculo lindíssimo, né? Foi maravilhoso, foi muito bonito, contagiante de verdade, né? O Homem de La Mancha, muito, muito forte. Eu acho que sim, estávamos no período da ditadura, né? Mas o espetáculo ele aconteceu. Então, se ele aconteceu, não houve problemas em o espetáculo não ser realizado. Ele foi realizado, né? A música maravilhosa, Sonho Impossível, sabe? Podia ter alguma conotação diferente naquela época e tudo. Foi cantada. Todos cantaram e não houve nenhuma. Eu acredito que não tenha havido nenhum problema com a censura, porque senão o espetáculo não teria acontecido, essa música não teria acontecido, né? Eu acho que ela teve em outros espetáculos.
entende? Mas aí já são shows e tudo, mais adiante, entendeu? Assim, mais ou menos nessa época, mas um pouquinho mais adiante. Mas eu acho que o Homem de La Mancha não teve problema, não. Pelo menos é o que eu acho. Outra coisa, sobre a posição política da minha mãe. Minha mãe nunca teve uma posição política. Ela nunca expôs, sabe, o que ela acreditava. Nunca. Até porque a minha mãe sempre disse uma coisa que eu concordo com ela, entendeu? Se teatro, por mais que a gente tenha peças que falam sobre política, né? Sobre, enfim, é importante, né? Tantas peças maravilhosas que se que já foram, né, que já passaram nos anos 70 e tudo, tiveram uma importância, tiveram um peso, né, que tinham mensagens e tudo mais, mas a minha mãe sempre fez do palco dela o local de trabalho. Então, era sagrado para ela. Ela sempre disse para mim, palco de teatro não é palanque político. Então, a posição de qualquer pessoa é a posição de qualquer pessoa. A pessoa tem direito a ter a sua posição. Minha mãe nunca expôs a dela, nunca. Nunca expôs a vida dela, assim como também a posição política. Entendeu? Não que ela não tivesse, mas eu estou dizendo, nunca se expôs. Entendeu? Ela foi casada com Paulo Pontes, tudo bem, que era comunista, né? E tudo, mas era ele que era comunista. Entendeu? Sabe? Então, mamãe, sim, conviveu com muitas pessoas da época, artistas, autores, compositores que tinham essa posição política, né? Mas ela nunca se envolveu. Eu acho que a criação de personagem, toda hora que você vai criar um personagem, é outro personagem, é outra história, né? Outra vida, é outro universo, né? Eu acho que a Aldonza Dulcinea, né? Por ser um personagem que vem da Inquisição, quer dizer, a Dulcinea está na Inquisição, né? E é espanhola, é muita Espanha. Eu acho que isso mexeu bastante com ela, não se tenha dúvida, porque minha avó era espanhola, nasceu em Valência, foi criada na Argentina, então nossa família, do lado da minha avó materna, eram espanhóis, argentinos, uruguaios, italianos lá atrás. Então, ela cresceu com os tios, com as tias espanholas e tudo. Eu acho que isso era muito presente na vida dela, né? Como eu disse, ela aprendeu flamenco, né? Com esse pessoal todo, né? Então, porque isso aí era o samba deles, né? Certo? E eu acho que para ela não teve problema nenhum em fazer a Dulcineia e a Aldonza, sabe? Teve, claro, todo um trabalho de criar o personagem, entendeu? Né? Vestir esses personagens, né? Mas eu acho que ela fez isso com muito prazer e, sabe, assim, vou dizer uma coisa aqui. Foi um personagem, como todos, são sempre desafios, né? Mas o grande desafio de personagem da minha mãe não está no musical. Todo mundo acha que sim. Está numa peça do Martins Pena, entende? O Noviço, aonde ela teve que viver um papel masculino, aonde ela se preparou meses para fazer esse papel e ela sempre disse que foi o papel mais difícil da vida dela, né? Por quê? Porque ela teve que colocar a voz mais grave, trabalhar as mãos para não ter nenhum movimento feminino, né? Então esse foi um grande desafio. Ela disse que foi o maior desafio da vida dela. Mas, claro, cada personagem é sempre um desafio, tá? Mas eu acho que a Aldonza, a Dulcineia, esses dois personagens já faziam parte da vida dela, que eu digo, da história da vida dela, de dentro da vida dela, da família dela e do sangue espanhol. Então, acho que foi, assim, uma grande realização poder dançar um pouco de flamenco, cantar as músicas maravilhosas, sabe? Eu acho que foi um grande presente fazer o Homem de La Mancha. A relação dela com o Flávio Rangel sempre foi ótima. Sempre foi ótima. Ele era um diretor muito exigente. Eu trabalhei com o Flávio, posso dizer isso. Ele era muito exigente.
Mas era um diretor muito, como a minha mãe gostava, nos moldes bem modernos, sabe? Ele era um diretor moderno. Então, o Flávio tinha um ótimo relacionamento com a minha mãe, sempre teve. Eles vieram a trabalhar juntos depois em Piaf, né? Que foi outro grande sucesso. Então, ela nunca teve problema com o Flávio. Eles eram amigos mesmo já de longa data, entendeu? Aí vieram a trabalhar juntos no Homem da La Mancha, mais tarde na Piaf, e continuaram esse vínculo de amizade até o Flávio falecer. Até porque mamãe também foi muito amiga da Ariclé, né? Então, quer dizer, eles tinham um relacionamento muito bom. Ah, tem uma coisa engraçada para te contar do Homem da La Mancha que me lembrei agora, que isso foi cômico mesmo. Aquela época, a loteria esportiva de futebol, né, e tudo, era o suprassumo. Todo mundo jogava, todo mundo jogava para ganhar, né, claro. E o elenco sempre fazia um bolão, né? Então, aí teve um dia que todo mundo fez o bolão, né, de novo, e Paulo jogou, Otelo, mamãe, todo mundo jogou. E aí, num espetáculo, mais pro final do espetáculo, né? Mamãe foi. Ela saía, ia pra coxinha, depois saía de novo, alguma coisa, e a camareira, alguém falou assim: Dona Bibi, ganhamos na loteria esportiva. Ela viu o resultado. Ouviu no rádio, sei lá onde o resultado. Minha mãe entrou em cena na cena da morte, né? Do Dom Quixote. Ela chegou, se ajoelhou, falou o texto, não sei o que, disse Paulo, de costas para plateia, ganhamos na loteria esportiva. O Paulo, o quê? Paulo, não pode, o personagem está morto. E o Otelo, é mesmo? Aqui o elenco ficou sabendo, um falava para o outro em cena, mas o público não percebeu, né? Claro, né? Aí depois do espetáculo foi todo mundo ver, foi um dia que o Brasil inteiro ganhou aquela loteria esportiva, né? Ninguém ganhou nada, nada. Acho que nem o dinheiro que botou no bolão. Para mim só tenho boas lembranças do Homem da La Mancha. Foi um momento bem legal da minha vida. Um momento que eu tinha acabado, vamos dizer, há meses atrás, tinha casado. Aí, quando aconteceu o Homem da La Mancha, eu vi que eu estava grávida da minha filha, né? E o espetáculo foram vários presentes, porque realmente o Homem de La Mancha foi um presente. Eu fiz uma viagem no tempo, entendeu? Eu fui lá para trás, na época da Inquisição espanhola, sabe? Eu tenho isso no sangue também, né? Eu sou descendente de espanhóis direto, né? É uma coisa que eu também convivi muito desde menina, então aquilo tudo mexeu muito comigo, mexia com a minha mãe, mexeu muito comigo também, entendeu? Eu só tenho boas lembranças desse espetáculo, brilhante. É uma pena que não tenham filmado. O Sonho Impossível, essa é uma canção para todos nós, né? Na verdade, para todo mundo que trabalha com teatro, né? Com arte de uma forma geral, é sempre uma busca constante de alcançar os nossos objetivos, né? Que é estar no palco, enfim, fazendo o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer. Então, eu acho que minha mãe sempre pensou da seguinte forma: perseverar, perseverar, não desistir dos seus objetivos. Isso está mais ou menos na música, né? Porque sonhar, mas um sonho impossível, né? E lutar, quer dizer, temos que lutar, temos que continuar sempre, né, com os nossos objetivos, perseverar, entende, para a gente alcançar o que a gente quer. Então, eu acho que faz parte da vida de todos nós artistas, né? E porque nós temos realmente muitas barreiras mesmo, entende, para poder estar no palco, né, para poder tanta coisa, né, complicado, né, como é o patrocínio que não tem, como é que a gente vai trabalhar, a gente tem um espetáculo maravilhoso, temos atores maravilhosos, né, então quer dizer, sempre é uma coisa e outra e tudo, mas no final das contas a gente acaba realizando. É isso que não se pode perder, o foco de realizar, né? Agora, a minha mãe, eu disse isso quando a minha mãe faleceu, né? Minha mãe teve muitos maridos, né?
E o grande amor da vida dela era o palco e o público, que é para quem ela trabalhava, né? Esse foi o grande amor, a grande paixão da vida dela. E como ela dizia, quando eu estou no palco, nada pode me atingir. É um momento, meu momento, que eu me encontro com Deus. Essa é a frase dela. Eu acho que isso diz tudo. Lutar onde é fácil ceder,